Hoje vamos conversar com alguém que é apaixonado por árvores. Ele que tem uma floresta particular em sua casa. Para falar sobre um tema tão relevante quanto o Dia da Árvore, nós temos aqui o prazer de receber o professor Antônio Alves Tavares, especialista na área. Ele que é um engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Lavras, mestre e doutor em entomologia. Atualmente é professor da Universidade Federal aqui do Delta do Parnaíba e ele ministra as disciplinas de ecologia, educação ambiental e arborização urbana. Além disso, ele realiza diversas ações divulgando de divulgação científica no seu Instagram, Observatório das Árvores. É, e aqui nós temos o prazer de compreender essa pessoa, esse especialista nessa área. É um prazer recebê-lo aqui, professor. Olha, muito obrigado, viu? O prazer é todo meu, viu? A paixão pelas árvores surgiu desde criança. Eu morava em São Paulo, no bairro da Aclimação, né? E lá no bairro da Aclimação tem um parque. Um parque que é de final do século XIX, né? Ele é de 1894, se eu não me engano. Então eu cresci lá naquele parque, muito arborizado, muito bonito. Então eu sempre fui apaixonado com isso. Então eu adorava ler livros de botânica. Eu acabei fazendo mestrado e doutorado com insetos, mas a minha paixão maior são as árvores. E como essa sua paixão por árvores influencia o seu modo de ensinar, a sua docência atualmente? Essa pergunta é super importante, né? Eu trabalho com ensino, pesquisa e extensão com arborização urbana. Então eu acabei voltando cada vez mais para isso, né? Então eu ministro uma disciplina optativa aqui de arborização urbana e paisagismo. Já orientei vários TCCs, né? Então isso na parte de ensino. Eu já ofereci cursos de extensão, né? Foi um de arborização urbana alguns anos atrás, geral, né? Aberto à comunidade. E o outro foi de podas de árvores para SN ambiental, né, porque estava tendo muitos problemas de podas de árvores que mutilavam as árvores, né? Então a ideia era passar as técnicas corretas para a empresa que faz a limpeza urbana de Parnaíba. Se você tivesse que escolher uma árvore favorita, qual seria e por quê? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, viu? Eu tenho tantas árvores favoritas, viu? Mas eu acho uma árvore super interessante mesmo, porque eu sou muito fã, é o baobá africano. Eu acho uma árvore fantástica. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar para vocês o maravilhoso que tem aqui em Parnaíba. Inclusive, eu tive a satisfação, né, de plantar um baobá com meu filho. Nós plantamos um baobá, mas tem um baobá grande aqui em Parnaíba. Muita gente sonha em ter plantas em casa, mas mata até um cacto. Nós soubemos que o senhor tem praticamente uma floresta na sua residência. Qual o segredo para isso, professor? Olha, o que é importante para mim realmente é uma coisa que chama biofilia. O que é biofilia? Biofilia vem de bio, que quer dizer vida, e filia é afinidade, amizade, né? Ou seja, é o amor que as pessoas têm. Dizem que o ser humano ele tem um amor inato pela natureza. Teve um cientista famosíssimo que já faleceu, né? Ele chamava-se Edward Osborne Wilson. Esse cientista ele criou a teoria da biofilia, que o sentimento pela natureza é uma coisa inata, é uma coisa genética. Só que ele precisa ser despertado muitas vezes, né? Então, a minha preocupação fundamental é essa, é despertar nas pessoas o amor pela natureza. Só que o meu enfoque é nas árvores, né? Porque realmente eu acho uma coisa muito bonita mesmo. Eu entendo muito bem a beleza da árvore, sabe? Para mim é o mais importante. Então não é só por sombra. Sombra a gente poderia colocar coberturas artificiais nas cidades, né? Então é muito mais que isso. A árvore ela é beleza, ela é vida, né? Ela traz muita vida. Uma única árvore que você planta, ela traz muita vida para o local. Né? Então isso me encanta muito. Eu já plantei muitas árvores na minha vida, né? E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ficar parado depois contemplando elas, sabe? Eu passei, eu acho que centenas de horas já contemplando árvores que eu plantei. Muitas árvores que eu cultivei até hoje, elas estão grandes, como essa que está aqui atrás da gente, né? Essa aqui é uma samaúma, que é a ceiba pentandra, é uma das árvores maiores que existem na Amazônia, sabe? Então essa aqui ela é pequenininha, vamos dizer que ela é uma filhotinha. Então essa árvore costuma chegar a mais de 60 metros de altura. Né? Então uma grossura gigantesca, pode chegar a 10 metros de largura na base. Então assim, foi plantada em 2011, olha o tamanho que ela está. E ela produz esse fruto aqui. Produz esse fruto, né? E também as sementes elas ficam envoltas nessa paina, né? Que é isso aqui facilita a dispersão das sementes, né? Olha,
Vou. Vou. Então tem várias árvores que eu plantei, né? Eu não plantei mais árvores, porque eu procuro plantar as árvores, eu não é quantidade, é qualidade. Então você plantar a árvore para que ela sobreviva, né? E esse é o grande problema, a sobrevivência da árvore. Não é só você plantar, né? Como a árvore é igual um filho. Só que é um filho que vai ver muito mais que você, mas muito mais mesmo. E ele pode passar a vida do seu filho e a vida do seu neto. Então as árvores que nós temos hoje, muitas árvores antigas, as pessoas já morreram, né? Então a gente tem que continuar e honrar o trabalho dessas pessoas que fizeram tanto pela gente. Então assim, não adianta imediatismo, né? A gente não tem que ter pressa, né? Olha, se eu morresse amanhã, eu plantaria uma árvore hoje, sabe? Então assim, o importante é estar se plantando, né? E vocês falaram da mata, né? A mata também é justamente isso. Eu conservei, eu tenho um terreno, né? O terreno da minha casa. Eu conservei um trecho de vegetação de restinga. Né, e eu, inclusive, dou aulas de educação ambiental lá, né, para o pessoal. Então, tem muitos alunos que já conhecem lá. Eu tenho um viveiro também com 600 mudas. Essas mudas, elas são utilizadas justamente nesses trabalhos de extensão para plantar na cidade, nas escolas. Se vocês olharem no meu Instagram, tem vários plantios que a gente fez nas escolas. E aqui, só na universidade, foram mais de 65 árvores que nós plantamos. E olha, é muito difícil você manter uma árvore viva aqui em Parnaíba, porque você tem que plantar, aqui o solo é muito arenoso, elas precisam de irrigação. Então você tem que irrigar pelo menos 2 anos até elas estabelecerem, né? Então não é fácil, viu? As 65 árvores que nós plantamos aqui, inclusive essa, né, em 2011, elas foram todas irrigadas com balde. Naquele tempo não tinha mangueira, não tinha estrutura para isso, né? Então nós regávamos com balde. E eu gostaria de saber também do senhor se já aconteceu alguma história engraçada por causa das árvores. Eu acho que eu tenho umas histórias um pouco trágicas, né? Teve algumas árvores que foram depredadas, né? Mas assim, o que eu fico encantado de ver é você ver a alegria das pessoas, sabe? As pessoas sentirem, né? A gente fez vários plantios. Teve um plantio que a gente fez aqui na Avenida São Sebastião, que foram mais de 100 árvores. A gente conseguiu juntar um grupo grande de pessoas. Então eu acho mais bonito isso, porque não adianta, olha, você fazer as coisas para o meio ambiente é uma construção coletiva. Então não adianta a gente sozinho fazer as coisas, a gente tem que engajar as pessoas, né? Então assim foi muito bonito isso, porque as pessoas tiveram o poder de plantar essas árvores. Os alunos que trabalharam aqui em 2011, né, plantaram várias árvores aqui dentro, elas estão com essas árvores grandes, né? Então o importante é preservar. E foram várias árvores na cidade, né? Nós plantamos lá onde tem estação ferroviária, continuamos a plantar na São Sebastião, né? Então na estação seca eu estou sempre regando, né? Porque é o mais importante, você regar as árvores. Então eu acho fantástico isso, a alegria e a felicidade que as pessoas têm que elas estão fazendo uma coisa boa. E professor Antônio, para você, qual a importância do Dia da Árvore? Pois o Dia da Árvore, ele veio de um decreto que, se eu não me engano, foi em 1965, né? Então, instituiu o Dia da Árvore, ou festa anual das árvores, né? Então, no sul, sudeste, centro-oeste, é no início da primavera, que é em setembro, né? No dia 21 de setembro. Que é justamente nessas regiões é onde começa a estação chuvosa. Aqui no norte e nordeste, a época de chuvas é diferente. Então, no final de março, essa semana que nós estamos, né, a última semana de março, não tem um dia exato. A gente tem a festa das árvores norte e nordeste agora no final de março, última semana de março, né? Então, justamente porque aqui em Parnaíba, por exemplo, o pico da estação chuvosa é de outono. Então, são esses meses de março, abril, a gente tem o máximo de chuvas. Então, plantar em setembro não adianta nada, porque as árvores vão morrer, né? Então, é importante você plantar numa época favorável. É por isso. Outra coisa que eu queria falar, né, é que eu acho que não tem muita coisa a comemorar, né? Então, assim, festa das aves, dá a impressão que está todo mundo alegre, todo mundo feliz, né? Então, não é bem assim. Né? Então, você vê que as coisas têm impacto ambiental, né? Que a gente vive em cidades que elas são ambientes hostis, né? Então, assim, é uma coisa meio triste de você. Professor, e de que forma a população ela pode contribuir para a arborização urbana de uma maneira responsável? A população, ela tem muito poder, é que a população precisa se organizar, não é? O que a gente vive, infelizmente, hoje, essa época de hoje é uma época onde tem muito egoísmo, né? Então as pessoas precisam resgatar o senso de coletividade, né? Você lembra, eu não sei se vocês lembram, né, no tempo dos nossos avós, né? As casas tinham muros baixos.
Os vizinhos, eles tinham amizade, né? Então, assim, as crianças jogavam bola na rua. Hoje em dia a coisa está muito diferente, né? A gente tem muita criminalidade, as pessoas com medo, os muros subindo, cada vez mais cerca elétrica, as pessoas com medo, né? Você cumprimenta o vizinho, ele passa morrendo de medo de você com o vidro fechado do carro, tudo escuro, né? O vidro do carro, você não consegue nem ver o vizinho. Então a gente precisa resgatar isso. Então os problemas ambientais, eles estão muito relacionados com os problemas sociais. Então, o egoísmo que existe hoje em dia, as pessoas serem muito individualistas, tá prejudicando. Então, as coisas estão ligadas. Então, antigamente, você não tinha tantos problemas assim de criminalidade, justamente porque as pessoas eram mais solidárias, né? Então, isso está tudo relacionado. E o que acontece hoje nas grandes cidades? Nós temos cidades que são um mar de concreto, sabe? Então, para você ter uma cidade com sustentabilidade, entenda a sustentabilidade como sendo o equilíbrio, né? É um equilíbrio entre os aspectos sociais, ecológicos e econômicos, tá? Para você ter uma cidade sustentável, uma das coisas importantes que tem que ter uma boa arborização, né? Plantar grama é bom, fazer praça é bom, é claro, plantar arbustos é bom, mas o benefício ambiental grande é o da árvore. Né? Então, a árvore ela agrega mais diversidade, ela atrai mais os pássaros, né? E ao tal negócio, você tem que fazer uma arborização bem diversificada. Né? Como que a população pode contribuir? Diminuindo as áreas na sua casa que são impermeáveis. Então, vai fazer uma calçada, faz uma área da calçada permeável. Né? Existe a possibilidade de colocar uma fiação em cima da... Já existe isso nas companhias elétricas, uma fiação isolada que pode encostar um galho. Né? Mas o que é mais importante, que eu digo para vocês, que é muito importante compatibilizar a estrutura urbana com a arborização. Então é questão de projeto. Porque a gente coloca um poste bem alto aqui, aí o que acontece? Fica escuro de noite, aí como é que vai resolver isso? Vamos podar as árvores. Aí não adianta nada, você vai ter luz de noite e vai ter sol de dia na cabeça das pessoas. Né? O que seria o ideal? Você colocar a iluminação rebaixada. Você está entendendo? Então a população, o que ela pode fazer? Cobrar isso do poder público. E o que ela pode fazer na casa dela? Vamos supor que é uma casa que não tem calçada muito pequena, não dá para plantar árvore. Você pode plantar uma trepadeira no muro. Você quer ver uma coisa muito bacana que a população pode fazer? Em vez de colocar concertina, colocar cerca elétrica, que é muito feia a cidade, e feia muito a cidade, você pode plantar buganvília. A buganvília tem flores bonitas e espinhos, né? Então isso aí evita, né? A gente evita que o ladrão pule o muro, né? E ao mesmo tempo a gente embeleza a cidade, a casa não fica com cara de cadeia, né? E tem trepadeiras que grudam no muro, então faz uma diferença muito grande. Agora quando tem espaço, tem calçada larga, plantar árvores mesmo. Só que assim, tem que procurar uma pessoa para orientar, né? Eu estou à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Observatório das Árvores, né? O Instagram, que eu passo as coordenadas. Como é que seria uma cidade arborizada? Ela tem que ter calçadas largas, né? Iluminação rebaixada que fica abaixo da copa da árvore. Por quê? Para não ter problema com conflito entre as árvores e a iluminação, né? O senhor falou sobre o Observatório das Árvores. O senhor desenvolve um trabalho muito importante de divulgação científica através desse Instagram. Como surgiu essa iniciativa e qual tem sido a resposta da população? Vejo que é muito importante hoje a gente fazer propaganda. Propaganda é alma do negócio, né? Então, assim, isso aumenta muito. É muito importante ter uma visibilidade. Justamente porque é uma questão educativa, né? Então eu acho assim que as pessoas elas têm que entender que as árvores elas fazem parte da cidade, elas têm que ser parte da infraestrutura urbana, né? Então a gente tem rede de esgoto, a gente tem rede elétrica, a gente tem a rede de água, a gente tem a iluminação, né? A iluminação urbana, né? Então as árvores elas têm que fazer parte dessa infraestrutura como são essas. Então é muito importante isso. Então a minha preocupação é muito grande, mostrar os plantios. Para quê? Porque para isso virar uma semente, né? Então essa árvore gigantesca que está aqui atrás foi uma sementinha dessa. Deixa eu pegar aqui para... Olha. Incrível, né? Olha aí. Opa. Peguei. Então essa árvore gigantesca foi essa sementinha, né? Então a ideia é essa. A ideia do Observatório das Árvores é começar com essa sementinha e virar uma coisa gigantesca, né? O que é tree-watching? É você fazer um turismo de observação de árvores. Quando eu viajo às cidades, eu não estou preocupado em ver as coisas. Eu estou mais preocupado em ver as árvores. Né? Eu gosto muito de ver o patrimônio histórico, né? Mas eu gosto muito de observar as árvores.
Então sempre eu tiro fotos, eu gravo pequenos vídeos mostrando, né? Então lá no Observatório das Árvores eu divulgo isso. Então curiosidades, né? Dendrologia, que é o estudo das árvores, né? Então o objetivo do Instagram é esse, divulgar, né? Futuramente eu quero ver se eu consigo me organizar para fazer um canal do YouTube, né? Justamente mostrando isso. Então, é bem importante. Então tem muito assunto para mostrar, né? Como você fazer as coisas tecnicamente, né? Dicas técnicas, né? Então é muito importante fazer isso. Então adoro, para mim a coisa mais bacana é isso, é viajar mostrando as árvores, as curiosidades. Professor, há algum projeto recente ou futuro que o senhor gostaria de destacar? Olha, eu gostaria muito mesmo de ficar como responsável da arborização urbana aqui do campus, né? Eu gostaria realmente. Então, assim, eu gostaria de pedir para o reitor e o vice-reitor, né, que considerasse isso. Porque eu acho super importante e eu tenho a capacitação técnica para cuidar bem dessa arborização, né? Então, essa é uma coisa importante. Eu gostaria muito também que a gente fizesse um grande projeto de arborização pública também na cidade de Parnaíba. Isso é muito importante para mim. E eu acho importante mesmo a questão dos projetos, né? Que os projetos na cidade eles sejam feitos para receber árvores, né? Então tem que ter todo o planejamento para isso. Senão a gente não consegue fazer muita coisa, sabe? Professor, ao longo dos anos, algumas espécies exóticas foram plantadas na nossa região. O senhor poderia citar alguns exemplos de árvores que, apesar de muito utilizadas, acabam trazendo impactos negativos ao ecossistema urbano? Então, o recomendado na arborização urbana é você utilizar o maior número possível de espécies nativas, né? E nativa, necessariamente, não é espécie nativa do Brasil. Né? Tem espécies que são nativas do Brasil, mas não são aqui da área, né? Então, por exemplo, eu posso plantar aqui um uiti. O uiti é nativo do Brasil, mas ele não é nativo aqui em Parnaíba. Agora, se eu plantar uma aroeira, a aroeira é nativa aqui de Parnaíba. Uma catingueira, a catingueira é nativa aqui. Então, ela corre no ecossistema daqui. Então, a prioridade tem que ser de plantar árvores que ocorrem no ecossistema, né? Agora, o que são as piores escolhas, né? Então, uma das piores escolhas que existe é o ninho indiano. Então, essa espécie é extremamente invasora, sabe? Tem virado uma praga aqui aliás, no Brasil todo, né? No Brasil todo, aqui no Nordeste ela é invasora. Então, assim, até na minha mata aparece, os morcegos dispersam elas, os frutinhos do ninho indiano, e ele começa a crescer dentro das matas. Então, ela diz que o néctar dela é tóxico para abelhas, né? Então tem uma série de problemas. Então, uma árvore que ela precisa ser erradicada como invasora. Então, assim, e ela tem um problema também muito, muito grande na arquitetura. Ela é uma árvore que esgalha muito, ela tem que estar sempre sendo podada, sabe? Então, não é uma árvore interessante. Então, o ninho indiano é totalmente não recomendável. Para mim, seria pior. Né? Eu, às vezes, planto algumas árvores exóticas, mas quando elas são muito atrativas para a fauna. Né? Que nem o mata-fome. O mata-fome é uma árvore exótica, mas eu acho interessante plantar, porque tem várias aves que são atraídas, né? As mangueiras também, né? Tem muita fauna que é atraída para essas árvores. Então, eu acho que elas podem ser usadas, mas numa porcentagem bem menor que as nativas, né? Justamente. Mas o ninho africano virou um problema. Aliás, o ninho indiano, né? O ninho indiano virou uma praga muito grande aqui. Professor, e o que devemos levar em consideração ao escolher uma árvore para o plantio em áreas urbanas? Outra pergunta super importante, né? Qual é a questão da escolha das árvores? Então, olha, depende de onde você vai plantar. O que eu recomendo? Quando você tem espaço, você planta a árvore o maior possível para o espaço, sabe? Então, é um negócio muito errado você chegar numa praça, plantar uma palmeirinha que vai chegar no máximo a 2, 3 metros de altura, como é feito normalmente. Porque você está subutilizando aquele espaço, né? Então, um espaço... Por que eu plantei essa samaúma aqui? Porque eu plantei para ela atingir realmente o tamanho máximo. Porque aqui tem espaço para isso, né? Então, o espaço disponível. Alguns manuais, que nem o de São Paulo, ele tem essa relação. Você tem uma lista de espécies, você tem a largura da calçada. Se você for plantar, por exemplo, na calçada. Praça pode plantar árvores grandes. Calçadas. As calçadas têm que plantar uma árvore de acordo com a largura da calçada e o recuo. E a presença ou não de fiação elétrica. Se tem fiação elétrica, você tem que plantar uma árvore baixa. Se você não tem, depende da largura e do recuo da casa. Se você tem um recuo e uma calçada mais larga, mais de 3 metros, você pode plantar uma árvore de médio porte. Né? Árvores de muito grande porte não são recomendáveis. Né? Então é muito complicado isso. Vocês têm que consultar uma pessoa
que tenha conhecimento técnico, né? E geralmente não tem essas pessoas perto, né? Então eu estou à disposição para isso. Então eu acho assim muito importante que tenha as normas. Tem muitos manuais, mas muitos manuais desses, a maioria é para o sul-sudeste, né? Temos alguns muito bons. Temos o de Salvador, tem o Manual Técnico de Arborização Urbana, tem o de Belém do Pará, né? Então e tem manuais bons também que serviriam para cá. Mas é importante definir para cá que espécies que são interessantes para cada caso, né? Então é muito importante isso. Então, mas basicamente é isso: a largura da calçada, presença ou não de fiação elétrica e também a questão do recuo das casas. Professor Antônio, foi um prazer contar com sua participação. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento e por todo o trabalho que realiza em nossa cidade e no meio ambiente. Para quem quiser acompanhar mais sobre esse tema, sigam o perfil Observatório das Árvores no Instagram. E para você que nos acompanha, lembre-se, plantar e cuidar das árvores é um compromisso de todos nós. Até a próxima!